Na liturgia de hoje, o Senhor nos chama à conversão, a sermos seus seguidores, decididos pela causa do reino de Deus, atentos ou santos. Francisco, testemunho e vida no amor fraterno. São Francisco acolhia o chamado de Jesus e profetizava. Francisco começou a anunciar a verdade no ardor do Espírito de Cristo. Convidou todos a se associarem a ele na busca da perfeita santidade, insistindo para que levasse uma vida de penitência. Alguns começaram a praticar a penitência e em seguida se associaram a ele, partilhando a mesma vida. O humilde São Francisco de Assis decidiu que eles se chamariam frades menores. Surgiram assim os primeiros 12 discípulos que, segundo registram alguns documentos, foram homens de tão grande santidade que desde os apóstolos até hoje não viu o mundo homens tão maravilhosos e santos. O próprio Francisco disse em testamento: aqueles que vinham abraçar esta vida, distribuíam aos pobres tudo o que tinham, contentavam-se só com uma túnica, uma corda e um par de calções, e que tinham. Contentavam-se também. Os 9 apóstolos reuniram-se em torno da pequena igreja da Procíncula ou Santa Maria dos Anjos, que passou a ser o berço da ordem. Em 1210, quando o grupo contava com 12 membros, São Francisco de Assis redigiu uma regra pequena e informal. Esta regra era, na sua maioria, os conselhos de Jesus para que se possamos alcançar a perfeição. Com ela, foram a Roma apresentá-las ao sumo pontífice. Lá, porém, relutavam em aprovar a nova comunidade. Eles achavam que o ideal de Francisco era muito rígido a respeito da pobreza. Por fim, porém, um cardeal afirmou: não podemos proibir que vivam como Cristo mandou no Evangelho. Perceberam a aprovação e voltaram a Assis, vivendo na pobreza, em oração e em santa alegria e grande fraternidade junto à igreja. Mais tarde, o Papa Inocêncio III mandou chamar São Francisco de Assis e aprovou a regra verbalmente. Logo em seguida, o Papa impôs a eles a corte dos cabelos e lhes enviou em missão de pregarem a penitência. A santidade de São Francisco de Assis lhe angariou muitos discípulos e atraiu também uma jovem, filha do conde de Sasso Rosso, Clara, de 17 anos. Desde o momento em que ouviu pregar, compreendeu que a vida que ela indicava era a que Deus queria para ela. Francisco tornou-se guia e pai espiritual. Nascia assim a ordem segunda dos franciscanos, a das Clarissas, depois Inês, irmã de Clara, e seguia no claustro. Mais tarde, uma terceira, Beatriz, se juntou a eles. 2 anos antes de sua morte, tendo Francisco ido ao Monte Alverne, em companhia de alguns de seus frades mais íntimos, pôs-se em oração fervorosa e foi objeto de uma graça. Na figura de um serafim de 6 asas, apareceu-lhe Nosso Senhor crucificado, que, depois de entender-se com ele em doce colúquio, partiu, deixando-lhe impressos no corpo os sagrados estigmas da paixão. Assim, esses discípulos de Cristo, que tanto desejava assegurarem-se a ele, obteve mais este traço de simultâneo com o Divino Senhor.
Na versão de 1225, Francisco esteve tão enfermo que o cardeal Ugolino e o irmão Elias o levaram ao médico do Papa. São Francisco de Assis perguntou a verdade e lhe disseram que lhe restava apenas uma semana de vida. Bem-vinda, irmã morte, exclamou o santo. Em seguida, pediu para ser levado a Porciúncula. Morreu no dia 3 de outubro de 1226, com menos de 45 anos. Depois de escutar a leitura da Paixão do Senhor, ele foi canonizado apenas 2 anos depois da morte, em 1228, pelo Papa Gregório IX. Sua festa é celebrada em 4 de outubro.